Olá, tudo bem? Sou o professor Wagner Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você vai agora assistir a uma aula de matemática do ensino médio sobre sistemas de equações lineares, né? Noções sobre sistemas lineares. Então vamos lá então, né? Sem perca de tempo, vamos dar início aqui à nossa aula. Lembrando, né, que você pode estar se inscrevendo no meu canal, certo? E poder estar ajudando aí a fazer a divulgação do meu canal e também a compartilhar com mais pessoas o estudo de matemática, né? Nesse momento sobre o sistema de equações lineares. Bom, vamos aqui então só que fazer aqui uma rápido lembrete sobre a solução de um sistema linear, né? Você tem aqui a solução e tem aqui o sistema de equações lineares. No caso aqui do tipo 2 por 2, né? Que tem duas equações e duas incógnitas. Então aqui está dizendo que esta sequência, que este par ordenado aqui é a solução desse sistema. Como é que eu sei que realmente é? Quando você substituir os valores que estão aqui, né? O 2 e o 4, né? O 2 é o x e o 4 é y. Aqui na equação, e você mantiver essa igualdade, ó, essa verdade aqui, né? Por exemplo, vamos fazer aqui a substituição na linha 1. O x vale 2 e o y vale 4. Quanto é 2 mais 4? De fato é 6, que é como está lá, ó. 2 mais 4 é 6. Se o mesmo for verdade para a linha 2, então é a solução do sistema. Isso aqui tem que valer para as duas equações. Fazendo a substituição, ó, 3 vezes o x vale 2. Então fica 3 vezes 2 menos 4. Isso tem que dar 2, né? Segundo o sistema. 3 vezes 2, 6. 6 menos 4, 2. De fato, 2 e 4 é a solução do sistema. Seja qual for o tipo de sistema, dando a solução só para fazer a verificação, basta pegar a solução e jogá-la aqui dentro das equações nos devidos lugares. X no x, y no y, e se tiver outros valores, no lugar dos outros valores, tá certo? As outras incógnitas. E assim vai. Bom, nós podemos aqui classificar um sistema linear em 3 modos. Ele pode ser um sistema possível e determinado, né? Sistema possível e determinado, que é aqui no caso o primeiro exemplo que eu botei aqui, que ele vai ter uma única solução. Também ele pode ser um sistema possível e indeterminado. Este aqui tem mais de uma solução, né? Ele pode ter infinitas soluções. No caso aqui, o exemplo 2. E também nós temos um caso que quando acontece isso aqui, ó, quando você vai escalonar um sistema que acontece isso aqui, 0 vezes z igual a 4, não existe essa possibilidade de eu multiplicar um número por 0 e dar 4, né? Então, nesse caso, o sistema ele é dito impossível, tá certo? Ó. Então, sistema possível e determinado, sistema impossível e o sistema possível e indeterminado, sistema impossível, tá aqui, né? Então, são 3 situações a ser considerada na resolução, né, de sistemas. O sistema linear homogêneo é todo o sistema linear em que todos os termos independentes são nulos. Pronto. Observe aqui, ó, o primeiro exemplo, ó, os termos independentes são esses carinha aqui depois da igualdade, ó. Todos eles são nulos, ó. No segundo exemplo também. No terceiro exemplo também, ó. Então todos eles são ditos nulos. E aqui vale ressaltar que todo o sistema linear homogêneo nas incógnitas x1, x2, x3 e xn é compatível, pois admite no mínimo, olha aí, ó, a solução 000, que recebe o nome de solução trivial, ou seja, essa solução com todos os valores nulos é a solução, né, certa de um sistema linear homogêneo. Pode ocorrer de um sistema linear homogêneo apresentar outras soluções diferentes da trivial, dessa aqui, né? A trivial, que é essa toda nula. Essas soluções são denominadas soluções próprias, né? Que é exatamente para diferenciar da trivial. E realmente, né,
quando a gente for estiver resolvendo mais sistemas, a gente vai poder comprovar isso aí. Bom, um sistema linear escalonado, observe que é todo sistema que está na forma, todo sistema, o sistema linear está na forma escalonada, quando em cada uma de suas linhas, seu primeiro elemento não nulo, né, o primeiro elemento não nulo, está situado à esquerda do primeiro elemento não nulo da linha imediatamente abaixo. Ó. Então, esse aqui está situado imediatamente, né, à esquerda deste aqui, ó, que está situado à esquerda desse aqui. Ou seja, vai fazendo uma forma de escada, ó, percebe? Ó? E assim vai. Escalonado, né? Você vai perceber que na primeira linha, né, primeira equação, tem todas as incógnitas. Na linha 2, a primeira já some aqui, né? Na linha 3 já se toma em duas, ó. E assim sucessivamente. Então isso é um sistema linear escalonado, que vamos aprender também mais à frente. Temos aqui alguns exemplos de sistemas já escalonados. Observe, ó, a forma que eu disse de escada, ó. Observe que 3x1 está localizado à esquerda de x2 na segunda linha e x2 está localizado à esquerda de x3 na terceira linha. E assim você vai poder perceber em todos os exemplos, tá certo? Em todos esses casos, esses sistemas estão escalonados, certo? Em todos esses casos. Agora sim, eu queria chamar a atenção para você daqui a pouco, é quando nós formos realmente fazer o escalonamento, para a gente perceber de fato, toda essa nossa conversa é para chegar no procedimento de escalonamento de sistema. Bom, uma coisa que tem que ser considerada também nesse estudo é a questão da variável livre. Professor, o que é variável livre? Variável livre é o seguinte, ó, vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Observe que aqui você tem duas equações, ó, x1, x2, x3 é a quantidade de incógnitas. Então aqui eu tenho duas equações e três incógnitas. Eu tenho mais incógnita do que equação. Então nesse caso, se você fizer 3 número de incógnitas menos número de equações, vai dar 1. Então aqui eu tenho uma variável livre. E quem é esta variável livre? É aquela incógnita que não iniciar alguma equação. Pronto. Aqui na equação de cima, x1. Na de baixo, ó, x2. Então, o x3 não inicia nenhuma equação. Então, é a variável livre. Neste exemplo aqui de baixo, aqui, ó, nós temos aqui 1, 2, 3. Nós temos 3 equações. 1, 2, 3, 4 incógnitas. Então, é um sistema 3 por 4. 4 menos 1, 3. Então, observe que aqui já tem uma variável livre. E neste caso é o W, né? Que não inicia nenhuma das 3 equações. E assim você percebe nos outros exemplos que acontece algo muito parecido. Ó. Nessa aqui nós temos 3 equações e temos 4 incógnitas. Sistema 3 por 4. 4 menos 1, 4 menos 3, 1, né? Então, nós temos uma variável livre. Quem é? Aquela que não inicia nenhuma das equações, neste caso y. E nesta última aqui, nós temos, ó, duas equações e 4 incógnitas. Sistema 2 por 4. 4 menos 2 é 2. Então, aqui tem duas variáveis livres. Quem são elas? As que não iniciam nenhuma das equações. Neste caso, z e o w. Então, é importante que você compreenda essa parte das variáveis livres, porque é exatamente nesse aspecto aqui que vai estar se encaixando os sistemas possíveis e indeterminados, viu? A gente vai ver mais na frente. Bom, na resolução de um sistema linear escalonado, aqui nós vamos ter que considerar dois casos. Primeiro caso, não ocorre variável livre. Inicialmente, resolvemos a última equação, então veja bem, né, é de baixo para cima, que tem uma única incógnita, e a gente já sabe muito bem que para a gente encontrar o valor de uma das, né, incógnitas, eu preciso que ela seja, no caso, única aqui. Aqui eu consigo ver claramente que eu já consigo achar quem é o Z. Ó. Quem é o Z?
Ora, 2z, o dobro de um número é 6. Quem é esse número? Z é igual a 3. Certo? Ó. Então, eu já resolvi a equação de baixo. Agora, eu vou aqui na próxima equação, aqui, ó. E onde tem z, eu troco por 3. Então, resolvendo aqui, como é que fica? Ó? 3y menos 3, isso é igual a 9. 3y vai ser igual a 9, passa para o outro membro somando. 9 mais 3, 12. Número multiplicado por 3 que dá 12. Então, ó, y é igual a 4. Tá vendo como é tranquilo depois que está escalonado? Ó. Agora, para encontrar o x, eu vou aqui na linha 1, na primeira equação, né? E vou então fazer as substituições. Ó. 5x é o que eu quero saber quem é o x. Menos 2 vezes o valor de y, que é 4, mais z, ou seja, mais 3, que é menos 10. Pronto, estamos chegando aí no final, né, encontrando a solução desse sistema. Que no caso ele é SPD, ou seja, vai ter uma única solução, né? Ó, 5x vai ser igual a menos 10. Resolvendo tudo isso aqui, ó, menos 2 vezes 4 dá menos 8, menos 8 mais 3 dá menos 5. Passa para o segundo membro com o sinal trocado, passa mais 5. Ó, isso aqui dá menos 8, né, aqui. Mais 3, ó. Menos 8 mais 3 dá menos 5. Menos 5 no segundo membro fica mais, então fica assim, ó, 5x, que é igual. Menos 10 mais 5 fica menos 5. Logo, x vai ser igual a menos 1. Ó. Então, está aqui a solução do nosso sistema. Essa solução pode ser escrita assim, ó. O x é menos 1, o y é 4 e o z é 3. Pronto, sistema possível, determinado, escalonado e resolvido, né? Já recebemos escalonado. Nós devemos aprender nesta aula como escalonar um sistema para que nós possamos resolvê-lo, ok? Então, este aqui está resolvido, encontramos a solução, única solução é esta aqui, sistema possível e determinado. No segundo caso, que nós devemos considerar agora, é quando ocorre a variável livre que nós comentamos anteriormente. Nesse caso, podemos considerar a variável livre ou as variáveis livres como se fossem valores conhecidos. Como assim? Porque a gente vai poder atribuir valores a estas variáveis livres. Durante a resolução, passamos as variáveis livres para o segundo membro. Isso aqui já é o processo de resolução. Ó. Então, está aqui. Nós temos um sistema que tem duas equações e 3 incógnitas. 2 por 3, portanto, tem uma variável livre. Quem é esta variável livre? É aquela que não inicia nenhuma das duas equações. No caso, o z. Então, o z é a nossa variável livre, certo? Z é variável livre. Então, variável livre, VL. Como iremos resolver, então? Ó, durante a resolução, passamos as variáveis livres para o segundo membro. Então, a primeira coisa a ser feita é isso. Ó, aqui na equação 1, x mais y igual a 4, olha aí, mais z, passando a variável livre para o segundo membro com o sinal trocado. Já aqui na equação 2, ó, y vai ser igual a 2 menos z. Percebe que nós já encontramos o valor de y? Fica nesse formato aqui, ó. Por isso que diz, né, que as demais incógnitas ficam em função dessa variável livre. Se eu atribuir valores a ela aqui, ao z, eu vou ter os valores de y. Por exemplo, se o z for 0, y é 2. Se o z for 1, y vai ser 2 menos 1, que é 1. E assim, você vai obter os valores. Por isso que ele é indeterminado. Tem infinitas soluções. Então, nós encontramos aqui, então, o valor do y. Agora, vejamos aqui o valor de x. Você vai aqui nessa aqui, continuar aqui, ó, onde tem y, troca por 2 menos z. Tá aqui o y, né? Então fica assim. X mais 2 menos z, você tira y, bota 2 menos z, que é igual
A4 mais Z. Então, x, observe que antes do parêntese está um sinal positivo, portanto, permanece tudo como está aqui dentro. Se está positivo, todo mundo permanece positivo. Se tem um positivo ou negativo, permanece assim. Que é igual a 4 mais Z. Certo? 4 mais Z. Agora vamos dar continuidade aqui, já determinando quem é o x. Quem é o x? Vai ser 4 mais Z, que já está no segundo membro. Vou passar esse 2 para lá com o sinal trocado. E esse Z também, ó. Então, isolando aqui o x, vamos ficar 4 menos 2 dá 2 positivo, né? Porque o 4 é maior. Subtrai, dá o sinal do maior. Mais 2Z. Olha aí que legal. Achamos aqui o valor de x. Então, quando tem variável livre, a solução fica exatamente assim. A solução do sistema, aqui em cima, vai ser escrita assim. Ó. O x é 2 mais 2z. Quem é o y? 2 menos z. E a variável livre é sempre ela mesma, certo? Como tem 3 valores, né? 3 incógnitas que nós encontramos seus valores, tem que ter então os 3, ó. O x aqui, o y aqui e o z, que é o próprio z, né? Que no caso é a variável livre. Tá certo? Vamos seguir adiante. Qualquer coisa, você para o vídeo, volta, né? E tenta compreender melhor o que está acontecendo, caso não consiga dar primeira. Aqui na questão 2, nós temos um probleminha onde devemos ler, interpretar, equacionar e resolver. Vamos ver então aqui como é que fica. Ó. Numa certa papelaria, 5 cadernos, 4 canetas e 2 borrachas custam juntos R$25. Então aqui é importante que a gente vá aqui chamar aqui caderno de uma incógnita, caneta de outra e borracha de outra. Então agora eu faço assim, ó, 5x, são 5 cadernos, né? Mais 4 canetas, que agora é 4 vezes o valor de cada caneta, mais 2z, isso aqui dando aqui um total de R$25. No mesmo local, 2 cadernos, ó, 2x, mais 3 canetas, 3y, mais 5 borrachas, 5z. Pagando por isso R$13, está aqui, né? R$13,50. Bom, aqui é o seguinte, o que ele quer na questão? Quanto custaria nessa papelaria comprar uma unidade de cada item? Ele está querendo saber quanto é que eu pagaria se eu comprasse um caderno, mais uma caneta, mais uma borracha. Quanto é que eu pagaria? Ele quer saber isso aqui. Qual a sugestão que ele dá? Some as equações. Então vamos somar, né? Somando as equações, aqui dá 7x. Aqui, ó, 4 mais 3 também dá 7y. E aqui dá 7z. 25 mais 13,50 dá 38,50. Aqui na equação aqui que foi encontrada, através dessa soma, nós encontramos que 7 caderno mais 7 caneta mais 7 borracha dá 38,50. Ele quer saber quanto eu pago somente por uma de cada. Então observe, se eu dividir aqui tudo por 7, eu vou encontrar o que eu quero aqui, ó. Percebe, ó? 7 por 7 fica só x. 7 por 7 fica só y. E 7 por 7 fica só z. E 38 por 7, se você fizer a conta aí, você vai encontrar R$5,50. Então a solução do nosso sistema é isso aqui. Uma caneta, um caderno mais uma caneta mais uma borracha vai dar R$5,50, que era a proposta da questão. Ok? Vamos seguir adiante aqui. Vamos agora aprender como é que nós fazemos aqui o escalonamento de um sistema. Certo? Lembrando que aqui vale algumas propriedades. Se a gente permutar quer dizer trocar entre duas ou mais equações, não altera o sistema. Se eu botar 1 para 2 e a 2 para 1, né, mudar aqui a posição delas aqui,
Isso não vai alterar o sistema. Se eu multiplicar uma equação por um número real, seja ele qual for, né? Não sendo zero, também não altera o sistema. E se eu fizer a troca de uma equação por uma soma dessa com outra, previamente multiplicada por um número real, não altera o sistema. Isso aqui a gente vai usar muito no escalonamento, né? Você vai entender na hora que a gente começar aqui. Vamos ver então aqui como é que fica aqui o escalonamento desse sisteminha aqui 2 por 2. Vamos começar dos pequenos até chegar nos maiores. Então olha aqui. No escalonamento, é importante que a gente compreenda que a primeira equação, o nosso pivôzinho, ele sempre permanece lá sem nenhuma alteração. Então fica aí, ó, x menos y igual a 6. A alteração se faz aqui na equação 2. Fazer o que? Nós temos que eliminar, anular esse 2x. Como é que eu vou fazer isso? Vamos ver se essa situação aqui dá certo. Vamos trazer para cá o nosso rascunho, ó. Se eu pegar a linha 1, vamos chamar de linha, tá? Isso aqui é a linha 1, a equação 1, agora é a linha 1. A equação 2 é a linha 2. Se eu pegar a linha 1 e eu multiplicar ela por menos 2 e somar com a linha 2, o que vai acontecer? Vamos ver. Então, multiplicando a linha 1 por menos 2, fica menos 2x menos 2y, que é igual a menos 12, né? 2 vezes 6, 12 negativo. Eu vou somar com a linha 2, que é 2x mais y, que é igual a 5. Aliás, aqui ficou positivo, né? Ó. Menos 2 com menos 1 dá 2 positivo. Somando aqui, ó, isso aqui já se anula. Já consigo fazer com que esse 2x ficasse nulo. 2y mais 1y dá 3y. E menos 12 mais 5 dá menos 7. Então, essa aqui é agora a minha linha 2. Que vai ficar 3y, que é igual a menos 7. Observe aqui, ó, que nosso sistema está escalonado. Não há mais o que fazer. E na última linha, observe que eu já tenho condição de saber quem é o meu y. Basta que eu resolva. E depois que encontrar y, eu substituo na primeira equação, achando x, né? Primeiramente você escalona, depois você resolve, viu? Observe que aqui já tem condição de a gente fazer essa resolução. Vamos ver aqui mais um exemplo. Nós temos aqui agora um sistema 3 por 3, ó, 3 por 3. Então a gente vai seguir aqueles passos lá, né? Eu tenho que eliminar aqui na equação 2 esse carinha. E aqui na equação 3 esse carinha. Claro que é um procedimento de cada vez. Depois tenho que eliminar na equação 3 esse carinha, para ficar como foi dito lá na definição. Na primeira linha, né? Esse primeiro termo tem que ficar à esquerda desse segundo termo da linha 2, certo? E esse segundo termo da linha 2 tem que ficar à esquerda no caso aqui do último termo da linha 3, ou seja, tem que ficar na forma de escada, ó. Você tem que fazer isso, ó. Isso aqui tem que acontecer, ó. Pronto, é o que tem que ficar isso aqui, ó. Desse jeitinho. Na última linha tem que ficar o que? Somente uma incógnita se for sistema possível e determinado, certo? Se for sistema possível e indeterminado, aí no caso a regra é um pouco diferente, né? Tem variável livre. Vamos escalonar então isso aqui, lembrando que a primeira equação, 2x mais y mais z igual a 4, é o nosso pivô. Então ela permanece inalterável, ó, 2x mais y mais z igual a 4. Ela permanece até o fim, até a gente ter o sistema todo escalonado. Agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho que fazer aqui a eliminação desse 3x aqui. Então eu vou fazer aqui umas operações entre a primeira e a segunda linha.
O que eu faço para eliminar esse 3x? Vê se você concorda comigo. Ó. Se eu multiplicar a linha 1 por 3 e multiplicar a linha 2 por 2 e eu subtrair estas equações, eu vou conseguir esse fato, né, que é eliminar esse 3x. Vejamos aqui, né? Vamos fazer aqui o nosso rascunho. 3 vezes a linha 1. Você vai multiplicar todos os termos por 3. 3 vezes 2, 6. 6x. 3 vezes 1, 3y. E 3 vezes 1, 3z. Tudo positivo, né? E 3 vezes 4 são 12. Agora a segunda linha. Multiplica por 2. 2 vezes 3 são 6. 2 vezes 1 são 2. Então fica menos 2y. E 2 vezes 1 também são 2. Então fica 2z. Que isso tem que ser igual a 2 vezes 3, 6. Subtrai, não é isso? A diferença? Vamos fazer isso. Quando eu faço 6x menos 6x, ó, adeus x. Então esse carinha aqui já foi. 3y menos 2y fica somente 1y positivo. Mais 5z, que é igual a 12. 5z não, 3 menos 2 é 1, que é só z, né? Vou apagar aqui. Fica só z. E 12 menos 6 fica 6. Então aqui a nossa linha 2 agora fica assim, ó, y mais e, que é igual a 6. Agora eu tenho que eliminar esse x aqui, né? Na terceira linha. Então vou pegar a linha 1 com a linha 3 e fazer um procedimento parecido para eliminar esse x, ó. Veja que se eu multiplicar a segunda linha por 2, ó, a terceira linha por 2 e subtrair pela primeira linha, vai ficar assim, ó. Linha, vamos fazer aqui na sequência aqui. Se eu pegar a linha 3 e eu multiplicar por 2 e subtrair pela linha 1, já consigo isso, né? Ó. Multiplicando então, vamos lá então. Aqui fica 2x, multiplicando a linha 3, ó, 2x mais 4y menos 6z. Isso é igual a 0, né? 2 vezes 0 é 0. Vamos pegar agora aqui, ó, 2x, a linha 1, mais y, mais z, igual a 4, né? Pronto, essa é a linha 1. Fazendo a diferença, observe que todos esses caras aqui na linha 2 ficam negativos, porque é a diferença. Então, vamos lá. Aqui já morre. 4 positivo menos 1 fica 3. 6 menos z fica menos 7z. E 0 menos 4 dá menos 4. Então, 3y mais 7z menos 4 vem pra cá, ó. 3y mais 7z igual a menos 4. Então tá aí, estamos escalonando o sistema aqui, ó. Agora eu vou então para o procedimento final, que é eliminar esse x aqui. Isso aqui tem que sair daqui, ó, para ficar somente uma incógnita na última equação, para poder resolver de baixo para cima. Então vou manter aqui a minha primeira, que é 2x mais y mais z. Eu vou ter que agora mudar só na terceira linha. Isso é igual a 4 y mais z igual a 6. E agora vamos fazer aqui uma combinação aqui entre a 2 e a 3 para nós podermos de fato ter o sistema escalonado. O que eu faço então para eliminar este 3y aqui, ó? Vê se você concorda comigo. Eu vou pegar a linha 2
nesse sistema aqui, ó, e vou multiplicar por menos 3. E vou somar com a linha 3. Vamos lá então. Aqui na linha 2, 3 fica menos 3y, multiplicando, né? Menos 3e, que é igual a menos 18, né? 3 vezes 6 é 18. E vou somar com a linha 3, que é 3y, mais 7z, que é igual a menos 4. Quando eu somar aqui, isso aqui some, fica 4z, menos 18 menos 4 dá menos 22. Então fica assim na última aqui, ó, 4z, que é igual a menos 22. Então veja bem, ó, que o nosso sistema ele está escalonado. Não vou resolver, porque resolver agora seria só de baixo para cima e encontrando os valores e substituindo nas demais equações até encontrar todos os valores das incógnitas, certo? Então espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa volta lá no início, né? Vê tudo de novo, pausa o vídeo, tenta fazer. Eu sei que você vai conseguir, tá certo? Então ficando por aqui, um abraço e até a próxima videoaula.